Evangelho de João, capítulo 8. Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de João, desde o início do ano, e hoje nós chegamos aqui em João, capítulo 8, a partir do verso 21, e nós vamos até o verso 59, é um texto longo, e eu chamo a sua atenção para a nossa leitura. Nós não vamos depois expor todos os versos, mas sim as ideias centrais aqui. Mas eu gostaria de ler com você, neste primeiro momento, todo o verso, que vai do verso 21 até o verso 59. Jesus está no meio de um debate com os fariseus, com os judeus, lidando com várias questões que já iniciaram lá no capítulo de número 7, envolvido ainda com a festa do tabernáculo. A festa terminou, há conflitos envolvendo falas de Jesus, eles estão querendo prender Jesus, estão tentando várias formas de acusá-lo, e Jesus continua pregando o verdadeiro evangelho. Ele havia se apresentado como a luz do mundo. Ele diz: quem não anda na luz continua nas trevas. E agora, a partir do verso 21, ele vai mostrar essa ideia de que é necessário crer em Cristo para ser salvo, e para que possa ser verdadeiramente livre, é necessário ser discípulo de Cristo, mantendo-se apegado à palavra do Senhor. Olha então comigo João capítulo 8, a partir do verso 21. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurares, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou.
Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão de dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar? Deus, nos dê a graça de sermos alimentados mais uma vez pela Tua palavra que é viva e eficaz. Por isso, que o Teu Santo Espírito possa atuar de forma maravilhosa nos nossos corações, conduzindo, ó Deus, a nós um quebrantamento diante da pessoa grandiosa do Teu Filho aqui exposto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite, então, eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: precisamos crer em Jesus e permanecer em Sua palavra, para sermos salvos e verdadeiramente livres. Precisamos crer em Jesus e permanecer em Sua palavra, para sermos salvos e verdadeiramente livres. Creia e seja salvo, permaneça na verdade e seja livre. Este é o grande ponto que Jesus trata nesse discurso relacionado com lideranças judaicas, com o povo judeu, diante de um grupo dos seus discípulos. E a verdade continua sendo a mesma, mesmo que o tempo passe. Nós precisamos crer na pessoa de Jesus e precisamos permanecer na palavra dele. Só assim seremos salvos e verdadeiramente livres. A primeira grande lição, então, que eu quero que nós vejamos é que sem crer em Jesus, você vai perecer no seu pecado. Essa é uma verdade que não pode deixar de ser dita. Por mais que as pessoas tentem, muitas vezes, ignorar isso, achar que elas podem continuar vivendo como elas vivem, e no final as coisas vão dar certo, esta nunca foi a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica sempre foi de uma redenção para aqueles que estavam em um estado de queda. E aqui Jesus deixa isso bem claro, quando ele diz no verso 21, olha o verso 21. De outra feita lhes falou, dizendo, vamos juntos? Vou
retirar-me, e vós me procurares, mas perecereis... Desculpa, eu li errado. Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso é uma afirmação muito forte no meio de um discurso que já vinha acontecendo. Ele era a luz do mundo, e agora ele está dizendo assim: eu vou me retirar, vocês vão tentar me achar, procurará de todo jeito, mas vocês vão perecer no pecado de vocês, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Que retirar é isso que Jesus está dizendo? Os próprios judeus começaram a dizer: será que ele tem a intenção de tirar a própria vida? Jesus vai se retirar para onde? Ele vinha dizendo sobre isso. Lá atrás, no capítulo 7, eles chegaram a dizer: será que ele vai ir para os gentios, vai mudar de território? Agora eles estão dizendo: eu acho que ele vai tirar a própria vida. E Jesus de fato está dizendo de morte, mas não de suicídio, mas de uma morte planejada desde a eternidade, onde o Pai o havia designado. E o que Jesus está dizendo para eles é que Jesus iria partir, e ao partir, eles estariam numa condição de uma busca eterna pelo Messias. Perceba uma coisa: recusar quem Jesus é, não significa que a pessoa não tem uma busca interna. Recusar o Messias não cessa o que há no coração de todo ser humano, que é a busca por encontrar um Messias. O Messias é alguém que iria colocar as coisas em ordens, porque as coisas estavam fora de ordens, e as coisas estão fora de ordem. Olha para o mundo, você sempre verá um mundo desorganizado, não hoje, mas desde sempre, desde a queda de Adão. Salomão, o grande sábio, chegou a dizer que Deus torceu o mundo, e quem é que pode distorcer? Ninguém. E o coração dos judeus havia a expectativa messiânica: vai vir um Messias, e quando ele chegar, ele vai colocar ordem nas coisas. E o Messias estava diante deles, nos olhos deles, conversando com eles, mas eles não criam em Jesus, eles tinham rejeitado a Jesus. E Jesus está dizendo: eu vou partir, e vocês irão me procurar. Não que eles iriam procurar Jesus em si, não é isso, mas eles iriam procurar aquilo que Jesus significava, o Messias. É o que o judeu que não creu em Cristo até hoje procura. O que o judeu que não creu em Cristo até hoje está aguardando a chegada do Messias. E está dizendo: vocês vão procurar e vocês não vão achar, porque o único Messias que veio na história é Jesus. Ou você abraça Cristo, ou você creia em Cristo, ou você vai continuar com essa busca no seu coração, que você tenta buscar em tantas outras coisas. Quantas vezes o mundo tentou formular ideologias para tentar resolver as questões existenciais, e não resolve. Eclesiastes diz para nós que vaidade vai, vaidade vem, e o mundo continua igual. Jesus está dizendo isso para eles: eu vou partir, vou passar, e vocês continuarão na busca eterna de vocês. Irmãos, eu acho que muitas vezes, hoje, numa sociedade cética como a nossa, isso tem acontecido constantemente, porque isso está dentro do coração humano. Deus nos criou para se relacionar com Ele, e com a queda, o homem pega essa espiritualidade que há no coração, e se volta para as coisas criadas, achando que a coisa criada vai explicar o mundo, vai explicar as coisas, vai saciar o coração, e eles mergulham em idolatria e mais idolatria, eles nunca são saciados. E esse é o grande drama de quem não se apega a Cristo: eles nunca terão saciados as coisas existenciais da alma deles. Jesus vai dizer bem claro isso. E Jesus diz: vocês vão perecer no vosso pecado. O pecado causou uma ruptura entre nós e o nosso Criador. E perceba que essa ruptura será para todos sempre, se não for reconciliado em Cristo.
Olha o verso 22. Quando os judeus perguntam para ele sobre essa ideia de tirar a própria vida, olha lá o finalzinho do verso 22. Porque diz, para onde eu vou, vamos juntos? Vós não podeis ir. Está dizendo, porque você está dizendo que o lugar que você vai, nós não vamos poder ir. Que lugar é esse? Jesus está falando de ir para a cruz, morrer, e ressuscitar e subir aos céus. E ele está dizendo, sem Cristo, vocês vão perecer no pecado e vocês não irão para o céu. Nunca mais vocês estarão plenamente comigo. E Jesus vai dizer isso a partir do verso 23, a origem. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Irmãos, essa é uma grande afirmação. Você, estamos distanciados de Deus com a queda. E só tem um jeito de nós estarmos religados com Ele. É através de Deus ter vindo a este mundo, que é Jesus Cristo. Crendo em Cristo, um dia nós vamos para lá. Sem Cristo, nós não temos como chegar lá jamais. Esse mundo que ele está dizendo é esse mundo criado, caído em pecado. Isaías diz que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Por que é que eles não têm como chegar no céu se eles rejeitarem a Cristo? Porque o próprio Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Eles estavam rejeitando aquele que é o caminho. Perceba que eles estavam rejeitando aquele que João, capítulo 2, mostrou para nós, capítulo 1 ainda, Jesus lidando com Natanael e dizendo que ele seria aquela escada de Jacó, que abre os céus à terra. Só tem um jeito de nós humanos termos pleno relacionamento com aquilo que é divino, através do divino que se fez homem, que é Jesus Cristo. E Jesus está dizendo, eu estou indo, vocês não estão crendo em mim, vocês continuarão a perecer nos vossos pecados, nunca vocês irão para lá, porque eu sou lá de cima e vocês são daqui de baixo. Olha que Jesus vai se apresentar como tendo uma identidade. Eles vão dizer, quem é este? Olha o verso 24. Por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados. Vamos juntos? Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu acho que a sua tradução deve estar talvez aí tudo em maiúsculo, eu sou. A maioria delas estão, pelo menos. E está certo, é uma forma de traduzir uma expressão que remete àquele eu sou do Antigo Testamento. Quando Deus disse, eu sou, se apresentando lá para Moisés. Jesus está dizendo, porque não credes que eu sou. Vocês não creram na plena divindade de Jesus. Daí você não tem como subir aos céus. Irmãos, essa é uma verdade, que por mais que o mundo seja relativista, por mais que o mundo diga que há muitas verdades, muitas formas de acessar a espiritualidade verdadeira, não é isso que Jesus disse. Jesus disse que se não for através dele, as pessoas vão perecer nos pecados. Eu não posso me esquivar de dizer isso para você nessa noite. Sem crer em Jesus, você vai perecer nos seus pecados. Não há solução. Não há redenção no dinheiro, não há redenção na ciência, não há redenção no moralidade, no moralismo. Redenção só existe em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Cuidado para você não ser como esse grupo de judeus. Estavam perdendo o bonde da história. Até o Antigo Testamento eles são aqueles que tinham a expectativa messiânica. Vai chegar o Messias. E agora o Messias estava entre eles, conversando com eles. E eles estão excluindo o Messias e dizendo, nós queremos o Messias. E até hoje eles estão na busca do Messias, porque o Messias subiu. E sem crer em Cristo, eles perecem
nos pecados. Mas eu quero olhar com você a segunda lição desse texto. Verdadeiros discípulos permanecem na palavra, conhecem a verdade e desfrutam da liberdade. Esse discurso que Jesus elencou, dizendo: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão perecer nos vossos pecados. Para onde eu estou indo, que era o céu, vocês não podem entrar. Esse discurso se desdobra aí do verso 21 ao verso 30, com várias argumentações. E aí você chega no verso 30 e você encontra uma informação. Olha o verso 30. Dita estas coisas, vamos juntos? Muitos creram nele. Então a afirmação é: muitos creram nele. Quando ele falou estas coisas, quando ele expôs isso, muitos começaram a dizer: não, então nós cremos em você. E aí Jesus entra no verso 31, agora não se dirigindo a essa multidão, mas agora a um grupo mais específico, daqueles que creram nele nesse discurso. Olha o verso 31. Disse, pois, Jesus, vamos juntos? Aos judeus que haviam crido nele. Então, essa informação é importante para a gente entender o texto. No Evangelho de João, várias vezes você encontra a palavra crer. Eles creram. Mas não necessariamente é um crer amadurecido. Não é aquele crer salvífico, não é aquele que Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o texto diz: e ele creu, lá em Atos. Não, em João, existe alguns assim, mas existem muitos outros que é um crer de aderir a alguma coisa, mas sem entender o que é aquilo, sem realmente confiar naquilo, imbuídos por uma série de preconceitos. Eles acreditam, porque parece que é uma boa coisa, essa história aí de crer em Jesus. E é exatamente isso que está acontecendo, irmãos. Jesus esteve com um grupo assim, lá em Jerusalém, no capítulo 2 de João. Ele tinha feito vários milagres, o texto diz: muitos creram nele. Mas o texto diz: mas Jesus não confiava a eles, Jesus não cria neles. Então não é a primeira vez que um grupo parece crer em Jesus. Vários fizeram isso. E eu acho que essa é uma realidade de um país como o Brasil, onde, se você fizer uma pesquisa, vai dar várias pessoas dizendo: eu creio em Jesus. Mas talvez esse crer é um crer sem realmente se comprometer, e aí não resolve nada. É desse grupo do verso 31, desses judeus que haviam crido agora nessa declaração de Jesus, que no final Jesus vai dizer: vós sois do diabo. É esse grupo que no final vai pegar pedras para apedrejar Jesus. Então não seja rápido de achar que o verso 30, o povo se converteu. Às vezes nós somos muito rápidos em achar que alguém se converteu, porque ele diz assim: Jesus é o Senhor. Mas sem entender quem eles são, sem entender quem Jesus é, sem se comprometer com Jesus, esse é um crer vazio. E quando Jesus é apresentado a eles, muitos desses pegam pedras para atirar em quem está apresentando Jesus. Isso que vai acontecer nessa segunda parte do discurso. Então a primeira lição é: sem crer em Jesus você vai perecer no pecado. Mas a segunda lição é: verdadeiros discípulos permanecem na palavra, conhecem a verdade e desfrutam de liberdade. Olha o verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Vamos juntos? Se vós permanecerdes na minha palavra, e conhecereis a verdade. Perceba, Jesus não está empolgado com essa declaração. Jesus está dizendo: está certo, vocês creram? Então vocês serão verdadeiros discípulos, à medida que você permanecer. A condição para ser verdadeiro discípulo tem a ver com a relação que estabelecemos com a palavra de Jesus. Sem estabelecermos uma relação correta com a palavra,
você não pode dizer que você realmente crê. Porque talvez você está crendo em um Jesus fabricado pela sua mente. É através da palavra dele, escrita a nós hoje, que nós podemos realmente sermos discípulos de Jesus. Não é um conhecer a palavra apenas, é um permanecer. A ideia de permanecer é a ideia de basear, de guardar, de perseverar. Há uma condição, querido, para você ser verdadeiro discípulo de Jesus. E a condição não é sentar num banco de igreja. A condição não é fazer parte de determinados ministérios da igreja. Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas em si. Mas a condição é permanecer na palavra de Cristo. Sem permanecer, você vai ser um ativista religioso. E você vai perecer no inferno do mesmo jeito. Perceba que os verdadeiros discípulos têm uma condição para permanecer na palavra, mas eles desfrutam de verdadeiros resultados. Olha o resultado disso. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, vamos juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo, à medida que você conhece a palavra, você está conhecendo a própria verdade, porque a palavra testemunha da verdade, Jesus é a verdade não é um conceito abstrato, a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, e a pessoa de Jesus Cristo, nós só temos acesso a ela através da palavra revelada, a Escritura, ela é testemunha disso, e Jesus está dizendo, conheça a verdade, e a verdade libertará você. Perceba o resultado. Não é você que se autoliberta. Quem liberta você é Cristo. O meio é a palavra de Cristo. E o resultado é ser verdadeiramente livre. Os homens são escravos. Quem não está em Cristo é escravo. É escravo de Satanás. É escravo do pecado. É escravo da sua natureza pecaminosa. Você conhece pessoas aí que dizem, eu não consigo abandonar tais coisas. Ele está dizendo, eu sou escravo. Ele está dizendo, para ser feliz, eu preciso ter tantas mulheres, ter tantas coisas. Ele é um escravo. Mas Jesus está dizendo, se você permanecer na minha palavra, você conhecerá a verdade, e a verdade vai libertar você. E talvez você que está aqui, talvez você tenha sido escravo de algumas áreas da sua vida. E talvez você esteja perguntando, pastor, por que eu não estou sendo liberto? A resposta é única. Porque você não está permanecendo na palavra nesta área. O discipulado da palavra de Deus vai tratar com todas as áreas da nossa vida. É por isso que ele está dizendo, permanecer na minha palavra. A conversão já não nos torna livres de todas as coisas. Nós ainda lutamos com a velha natureza, mas à medida em que nós permanecemos na palavra, nós vamos sendo libertos das áreas da nossa vida. E se você é um escravo em algumas áreas da sua vida, volta um pouco. Isso é só o resultado. Você precisa ir para a causa. E a causa é o pecado em você. Jesus vai dizer isso mais à frente. Vocês acham que vocês são livres? Vocês são escravos do pecado, se vocês não forem libertos. E a forma de ser livre é permaneça na palavra. O que você precisa, se você está sendo escravizado, é dar um passo atrás, olhar para a palavra, ler a palavra, cantar a palavra, orar a palavra, aplicar a palavra. E o resultado vai ser de liberdade nessa área. Cristo não mente. Cristo está dizendo, conheça a verdade, e a verdade liberta você. Agora a mentira te cega. Foi a mentira que cegou Adão, fez Adão achar que seria feliz desobedecendo a Deus. E é por isso que nós ficamos escravos. A gente acha que aquilo vai nos trazer felicidade. Conheça a verdade, e a verdade está num livro para você. E a minha pergunta tem que ser bem objetiva. Qual o tempo você gasta em conhecer a palavra?
E hoje em dia, irmãos, nós temos a Bíblia em tantos lugares. Você tem ela em áudio, você tem ela no papel, você tem ela no celular. Você pode lavar vasilha ouvindo. Então não dá para você dizer, não tenho tempo. Não dá. Aliás, John Piper tem uma frase dele forte. Ele diz, se tem uma coisa que as redes sociais servirá, é para mostrar que não é por falta de tempo que nós não conhecemos a palavra de Deus. Não tem jeito. Está aí o tempo todo. Você só não lê, você só não conhece a Bíblia, porque simplesmente você é escravo de não querer conhecer. É simplesmente isso. Mas eu quero terminar com a terceira e última lição. O perigo do auto-engano. É muito perigoso viver enganado. Pessoas enganadas acham que estão certas. Pessoas enganadas acham que estão enxergando, quando na verdade estão cegos. Veja o quanto que estes aqui estão enganados sobre si próprios. Quando Jesus fala essa afirmação, permaneça na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, vocês conheçam a verdade, vocês serão libertos. Olha a resposta deles no verso 32. O perigo do auto-engano. Eles vivem enganados ao negarem que são escravos. Olha o verso 33. Responderam-lhe, vamos juntos? Percebe o quanto que esses que tinham crido, você começa a perceber, como assim que vocês creram? Quando Jesus fala, eu vou libertar, vocês dizem, não, nós não precisamos ser libertos, nós nunca fomos escravos, nós somos da descendência de Abraão. Eles estão vivendo auto-enganados. Se tem uma coisa que o povo de Abraão foi escravizado várias vezes. Foi escravizado no Egito. Depois que chegou na terra prometida, por causa dos pecados deles, eles foram escravizados por 7 nações naquele período dos juízes. Surgia nação e escravizava o povo. Eles estão ignorando a história deles. Eles estão ignorando que à medida que eles pecaram contra Deus, Deus entregou eles à escravidão. Quando Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte foi escravizado pela Síria. O reino do sul foi escravizado pela Babilônia. Nesse momento que Jesus está conversando com eles, não existe um rei no trono de Israel. Quem domina Israel é Roma. Eles têm que pagar tributos para Roma. E eles estão dizendo, nós não somos escravos. Como assim que vocês não são escravos? Perceba o auto-engano. Quem é escravo muitas vezes acha que está livre. Nós precisamos tratar com auto-engano e saber que estamos lidando com pessoas que estão enganadas por si próprias. Vivem enganados por confiarem também em um sistema religioso, em vez de uma vida transformada. Essa é outra forma de se auto-enganar. A pessoa começa a se enganar dizendo, não, mas calma aí, eu fui batizado. Eu dei um dízimo na igreja, nas datas importantes eu vou numa igreja. Então a pessoa se engana, se auto-engana, porque coloca uma instituição religiosa como garantidora da vida dela. Olha os judeus fazendo isso. Jesus vai rebatê-los quando eles dizem que eles não são escravos. Olha o verso 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo. Vamos juntos? Todo que comete pecado é escravo. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, sereis livres. Aí Jesus dizendo, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós porém fazeis o que viste em vosso pai. Então Jesus está dizendo, vocês estão agindo de acordo com o pai de vocês. Olha a resposta deles, olha eles enganados por um sistema religioso.
E às vezes as pessoas se enganam por causa da religiosidade. Verso 39. Então lhe responderam, vamos juntos? Nosso pai é Abraão. Eles estão dizendo, nós temos sangue de Abraão. Nosso pai é o grande patriarca Abraão. Eles estão dizendo, nós temos filiação espiritual. Olha Jesus respondendo a eles. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu? Abraão, ele está dizendo, calma aí. Se vocês são filhos de Abraão, vivam como filhos de Abraão, como Abraão viveu. Mas vocês estão tentando me matar. Abraão nunca faria isso. Lógico, eles não são filhos de Abraão. Por mais que fossem judeus, por mais que tivessem sido circuncidados ao 8º dia, por mais que iam nas festas, tinham acabado de estar na festa do tabernáculo, iam na festa da Páscoa, transpondo para os nossos dias, iam às vezes em alguns cultos, tomavam uma ceia, participavam de um sacramento, e confiavam nisso, e não na evidência de que realmente nasceram de novo, não em permanecer na palavra, mas numa capa religiosa. E é disso que Jesus está contrastando. Jesus diz, vocês não vivem como Abraão viveu. Olha o verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, não somos abastados, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Ele está dizendo, por que vocês não compreendem o que eu falo? Por que vocês estão auto-enganados? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vamos juntos? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Antes de você achar que Jesus está dizendo isso para aquele que estava vivendo uma vida desregada, não, ele está aqui num ambiente religioso, próximo ao templo, conversando com lideranças judaicas, com o povo judeu, povo que estava dizendo, nós somos descendência de Abraão. Ele está dizendo, vocês são filhos do diabo. Por que vocês são filhos do diabo? Porque vocês vivem como o diabo vive, e não como Abraão vive. Abraão é filho da fé, Abraão, grande homem de Deus. Abraão viveu de acordo com a palavra que ele ouviu, e a palavra é, sai da tua terra, vai para uma terra, e assim ele fez. Aqui a palavra encarnada de Deus, o verbo eterno, está falando com eles, e eles não entendem, eles não querem saber, eles estão auto-enganados. Jesus está dizendo, vocês são filhos do diabo. Irmãos, a humanidade está dividida nesses dois grandes grupos, filhos de Deus e filhos do diabo. É isso que a Bíblia fala. Isso ofende, e eles ficam muito ofendidos. E lembra, quem é esse grupo? É aquele que primeiro disseram, nós cremos. Já é uma peneirada no grupo maior. Eram os judeus que haviam crido, mas esses na verdade nunca tinham crido, eram filhos do diabo. Olha o versículo 44 de novo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Irmãos, eles estavam enganados sobre quem Jesus é e a obra que Jesus veio fazer. Jesus vai descrever aqui a sua relação envolvendo Abraão. Eles vão começar a dizer que Jesus tem demônio, que Jesus é um samaritano. Olha o verso de número 52. Olha Jesus, eles estavam enganados porque eles não percebem que Jesus é maior do que o próprio Abraão.
Olha o verso 52. Antes do verso 52, veja a promessa que Jesus fez no verso 51. Em verdade vos digo, se alguém... Percebe? Característica do verdadeiro discípulo. Guardar a minha palavra, sereis livres. Guardar a minha palavra, não morrerá eternamente. Verso 52. Disseram-lhe os judeus, vamos juntos? Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Olha a pergunta que eles estão dizendo. Eles estão dizendo, você é maior do que Abraão? Você diz, é óbvio que é. Mas eles tinham crido e até agora não tinham essa convicção que Jesus era maior do que Abraão. E o que eles tinham crido então? Simplesmente numa coisa muito vazia de conteúdo. E eu espero que você não baseie a sua certeza de salvação numa crença vazia de conteúdo sobre quem Deus é. Porque você vai se decepcionar no último dia se você creu vazio de conteúdo. Olha Jesus dizendo isso para eles. Olha o verso de número 56. Não, verso 55, ó. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Ele está dizendo, em quem vocês tanto citam Abraão? Abraão se alegrou quando ele ficou sabendo sobre mim. Porque Abraão creu num descendente que iria abençoar o mundo. Abraão creu em Jesus Cristo. Abraão esteve com a segunda pessoa da Trindade quando ela apareceu para comer com Abraão lá em Gênesis. Abraão se alegrou com a pessoa de Jesus. E esses aqui que são religiosos, estão com a capa de descendência de Abraão, estão querendo matar Cristo. Estão dizendo, você não é maior do que Abraão. Quando Jesus disse isso, que Abraão viu ele, eles ficaram loucos, olha. Verso 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus, vamos juntos? Ainda não tem 50 anos. Bicho, Abraão, ele disse, como assim, você não tem nem 50 anos? E lembra que Jesus tinha, na verdade, próximo dos 33. Já botou Jesus bem acabadinho, né? O cara tem 33, você não tem nem 50. Jesus já... E aí a resposta de Jesus é a sua plena divindade. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, verso 58, em verdade vos digo. Vamos juntos? Antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra do eu sou? Ele está dizendo, antes que Abraão nascesse, eu era, eu sou Deus. Esse eu sou é o nome de Deus. Quando eles ouviram isso, eles pegam em pedras e querem atirar em Jesus. Não se iluda. Muitas pessoas entram no cristianismo, caminham na fé cristã um tempo e depois se retiram do cristianismo. Quando eles começam a entender o que de fato é a pregação do cristianismo. E muitos passam a pegar pedra. Lembra que a partir do verso 31, Jesus está se dirigindo àqueles que primeiro haviam crido nele. E você descobre no verso 59 que eles não creram coisa nenhuma. Irmãos, eu e você estamos vivos. Você tem tempo de você parar e fazer uma análise da sua profissão de fé. Realmente você crê em Jesus verdadeiramente? Qual é o seu conteúdo sobre a pessoa de Jesus? Você permanece nas palavras que Jesus tem dito? Se tudo isso for verdade, você é alguém que vai desfrutar de liberdade. Se isso não for verdade, não se auto-engane. Não confie em coisas que são boas. Ser descendência de Abraão era muito bom, mas não era suficiente para salvar. Ter nascido num lar evangélico é maravilha,
mas não é suficiente para te salvar. Ser membro de uma igreja é maravilha, mas não é suficiente para salvar você. Você precisa crer verdadeiramente em Jesus. O auto-engano é algo terrível e está no coração de muitos. Vivem enganados ao negarem que são escravos. Vivem enganados por confiar em sistemas religiosos, em vez de uma vida transformada. Vivem enganados porque eles não sabem quem Jesus é e a obra que Jesus veio fazer. E quando eles descobrem quem Jesus é, a reação deles é pegar pedra e jogar em Cristo. Jesus disse: eu vou me retirar. Ele iria morrer. Vocês vão ficar procurando achar um Messias, resolver o problema da vida de vocês. E vocês nunca poderão ir para onde eu vou. Nós que estamos em Cristo, nós um dia iremos para onde Cristo está. Porque nós cremos em Cristo. Isso faz toda a diferença. Nós permanecemos nos ensinos de Cristo. Isso faz toda a diferença. Nós não nos salvamos a nós mesmos. Nós éramos escravos. Nós éramos pecadores. E isso que eles não estão reconhecendo, nós reconhecemos. E é por isso que Cristo veio ao mundo. E é por isso que nós nos dobramos diante do eu sou, reconhecendo, sem que aquele que era lá de cima viesse aqui embaixo, nós jamais subiríamos para lá, por causa dos nossos pecados. Louvado seja Deus, porque Cristo esteve aqui e faz toda a diferença na nossa história. Vamos orar? Ó Deus, livre o nosso coração do auto-engano. Não nos deixe ficarmos confiados em coisas que são boas, mas não são suficientes para nos salvar. Nos faça confiarmos na pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo. Foi para isso que Ele veio. Nos faça perceber, ó Deus, que nós éramos escravos e somente a verdade da pessoa de Cristo é que nos liberta. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos viver como livres em Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado. Se há, ó Deus, entre nós pessoas ainda escravizadas a práticas pecaminosas terríveis, dê a elas, ó Deus, conhecer a palavra do Senhor. Que elas possam buscar permanecer nos seus ensinamentos, para que possa desfrutar de plena liberdade. Deus, nós não queremos crer dentro de apenas um sistema religioso. Queremos crer na pessoa bendita do Teu Filho e participarmos da igreja do Teu Filho. Oramos isso no nome do Teu Filho, no nome de Jesus Cristo. Amém.